Seja bem-vinda a mais um episódio da série Assista Isso Quando. O episódio de hoje é Assista Isso Quando estiver procrastinando a sua própria vida. Tem procrastinadoras aí? Quem procrastina muito, levanta a mão. Então, se tem alguma área da sua vida pedindo movimento, você sabe disso, só que só saber não é suficiente, fica aqui nesse vídeo que eu vou te ajudar. Você pensa, planeja, você fala que vai começar, às vezes organiza tudo, mas na hora de fazer de verdade, alguma coisa te puxa para trás. Vem cá, pipoca. E o pior é que isso, se você não mudar, ele vai ficando com cara de personalidade. Você procrastina um dia, você procrastina o outro e de repente você acha que você é essa pessoa, a pessoa procrastinadora. E eu quero começar esse vídeo te dizendo uma coisa muito importante. Procrastinação não é só um hábito ruim. Muitas vezes é uma maneira inconsciente de se proteger de uma vida que no fundo você diz que quer, mas ainda não se sente pronta para sustentar. Já pensou nisso? Isso é muito mais profundo do que parece. Antes da gente prosseguir, solta a vinheta. Tem gente que procrastina a tarefa, tem gente que procrastina a decisão, tem gente que procrastina conversa difícil, tem gente que procrastina o autocuidado, o treino, uma alimentação mais saudável. Mas existe um tipo de procrastinação que dói mais ainda. É quando a mulher começa a procrastinar a própria vida. Ela vai adiando, adia se cuidar, adia mudar o que sabe que precisa, adia escolher diferente, adia colocar limite, adia sair do lugar que sabe que machuca, adia começar algo que sabe que faria bem para ela, adia coragem de virar a chave. Gente, quantas mulheres já se inscreveram nos meus programas, pagaram e não fizeram nada? Por quê? Ela quer, mas não quer. Eu tenho vários tipos de programa e eu já tive mulheres que entraram desde o meu programa inicial até a minha mentoria High Ticket, o meu Master Club, e não saíram da zona de conforto, porque desistiram, porque elas queriam, mas não queriam. Daí no meio elas pedem para sair, porque elas não vão nas aulas, elas pagaram, mas elas não assistiram às aulas, elas nem sequer deram um play para ouvir o que a Nutri fala sobre a dieta. Você entende que isso é muito mais profundo? Ele está lá dentro no seu subconsciente, não é aqui na mente, no racional. É algo mais profundo. E, gente, se você começar a se definir por isso, falar coisas tipo, eu sou assim mesmo. Eu deixo tudo para depois. Eu sou indisciplinada. Eu não consigo ir até o fim. Eu não consigo. Isso, eu aquilo. No fundo, você diz que quer, mas ainda não se sente pronta para sustentar as mudanças que você quer mesmo. Enquanto você adia, sua vida vai passando, que parece que tá tudo normal por fora, né? Você trabalha, resolve as coisas, cuida dos outros, cumpre os compromissos, entrega. Aparentemente tudo tá andando, mas por dentro tem uma parte sua esperando o momento ideal, esperando a motivação voltar, esperando segunda-feira, esperando o mês virar, o cartão virar, esperando as crianças crescerem, esperando a fase difícil passar, esperando emagrecer para comprar aquela roupa que você gosta, para se sentir bonita, esperando você estar segura para começar algo. E tem horas que essa espera, ela fica tão longa que ela já nem percebe mais que está esperando. Ela chama isso de fase, chama de rotina corrida. Agora eu tô numa fase no meu trabalho, agora minha rotina está muito corrida, agora eu tô me sentindo tão cansada, tô com uma falta insana de tempo. Isso é adiamento da própria vida. E eu quero ir num ponto delicado aqui, porque procrastinação
nem sempre acontece por falta de vontade. Às vezes ela acontece porque no fundo agir vai te obrigar a entrar numa versão sua que você ainda não sabe sustentar. Pensa comigo, enquanto você não começa, você pode continuar acreditando que daria certo. Enquanto você não se compromete de verdade, você ainda pode fantasiar a sua potência. Enquanto está tudo no plano da intenção, nada foi colocado à prova. Já parou para pensar nisso? A intenção, ela protege o seu ego, porque a intenção ainda não falhou. O sonho na sua cabeça ainda é bonito. O plano lá no papel, ó, é promissor. A meta ainda parece possível. Agora, quando você começa de verdade, você entra em contato com a realidade. E a realidade mexe com a autoestima. A realidade te provoca. Porque aí você vai descobrir se você consegue manter, se você consegue dizer não, se você consegue se posicionar, se você consegue tolerar o desconforto do processo, vencer seus medos, se você consegue continuar mesmo sem aplausos, sem os outros falarem, ó, você é maravilhosa, se você consegue sustentar o novo quando ele começa a pedir renúncia. Você vai ter que renunciar a outras coisas para viver o que você quer. Então muita gente não procrastina só por medo de fracassar. Tem gente procrastinando por medo do que vem depois de dar certo. Porque dar certo também muda a vida. E mudar a vida exige estrutura interna. Olha que interessante, gente. Tem mulher que fala que quer emagrecer, né? Mas no fundo ela sabe que se ela emagrecer, ela vai precisar parar de se esconder atrás do corpo. E aí? E o casamento dela, será que está em risco? Tem mulher que fala que quer prosperar, mas ela sabe que se prosperar, ela vai ter que aprender a se posicionar, a cobrar, a aparecer, a ser vista, a lidar com críticas. Tem mulher que fala que quer um relacionamento melhor, mais saudável, mas ela sabe que se ela parar de aceitar a migalha, talvez ela tenha que ficar um tempo sozinha. Quanto tempo? Não sei. Talvez isso a assuste. Tem mulher que diz que quer paz, mas construiu a identidade inteira em cima de ser a forte, a que aguenta, a que resolve, a que carrega. Então percebe? Às vezes a procrastinação é uma negociação silenciosa com a mudança. A pessoa quer o resultado, mas ainda ela está emocionalmente amarrada à identidade antiga. Enquanto essa identidade antiga continuar sendo mais familiar do que a identidade nova, o cérebro vai puxar você de volta, mesmo que conscientemente você queira ir para frente. Para pensar, será que você não está só adiando uma tarefa e você está adiando o encontro com você mesma? Porque, ó, fazer o que precisa ser feito exige que você encare muitas verdades. Exige que você veja onde que você está se sabotando, onde você está mentindo para você mesma, onde você está terceirizando demais, onde você está esperando dos outros uma mudança que depende de você, onde você está dizendo não consigo, quando no fundo o que existe é medo, é insegurança, é desorganização emocional, ou é falta de decisão, falta de coragem. Não é gostoso ver isso. Eu sei que não é para ninguém, nem para mim, nem para você. Então por isso que tanta gente fica onde está, prefere continuar cansada, frustrada, enrolada, mas no conhecido. Porque atravessar o desconforto exige se enxergar de verdade. Tem pessoas que estão apegadas ao sofrimento porque pelo menos ele é conhecido. E é melhor do que o desconhecido, que você não sabe o que vai acontecer. É forte, gente, mas é real. O conhecido, muitas vezes ruim, ele traz a sensação de controle. E o novo abre espaço. E o espaço muitas vezes assusta. Mas ó, vamos mais a fundo um pouquinho. A procrastinação, ela vai construindo uma coisa muito preciosa. A confiança que você tem em si. Por quê?
Toda vez que você promete algo e não cumpre, algo dentro de você registra isso. Pode ser assim, algo pequeno. Falei que eu ia fazer, sei lá, treinar hoje, não treinei. Falei que ia começar na segunda, não comecei. Então, você vai se acostumando com aquilo. Então, se você começa empolgada alguma coisa e larga, ou começa, espera o momento perfeito e daí nunca começa, isso vai se repetindo, 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 e aos poucos a sua palavra, nem para você ela vai ter força. E esse é um ponto muito sério, porque depois de um tempo o problema já nem é mais o treino, a alimentação, o projeto, o dinheiro, a decisão. O problema passa a ser a ruptura na sua confiança interna. Entende? Você deixa de se sentir alguém que pode contar consigo mesma. Tá bom, mas e o que eu faço? Eu já sei de tudo isso e tal. Pensa comigo. A hora da virada, ela começa de forma imperfeita, confusa mesmo, sem glamour, sem segurança, sem super motivação. E tem dia que a mudança começa no meio do cansaço, no meio da bagunça, no meio da dúvida. Então, não espere perfeição. Haja como der, na hora que der. Não precisa estar antes... Ó, eu adoro essa frase, gente. Antes feito do que perfeito. O que inaugura uma nova fase não é um sentimento lindo, é uma decisão. Então, decide aqui comigo agora que você não vai mais procrastinar a sua vida. Fala um chega para tudo isso. Fala um desse jeito eu não quero mais, eu não aceito mais. Faça as coisas mesmo sem vontade. Faça o que precisa ser feito. Porque quem faz só o que tem vontade é criança, adulto não. Adulto faz o que precisa ser feito. Para de romantizar o começo, ficar imaginando, aquele dia com aquela energia total, tudo dando certo. E foca na sua cabeça boa, na sua vida em ordem. Perfeição não precisa ser condição, entende? Quero que você olhe para o espelho e fale, olha, tem coisa difícil sim, mas tem coisa que eu tô me permitindo, que eu vou fazer. Tem coisa que eu tô adiando, tem coisa que eu preciso parar de terceirizar. Aí muda tudo, porque a verdade ela liberta. Então, não coloque metas enormes, porque metas grandes só se distanciam do que quem você é hoje e como você acha que você deveria ser. E quando a distância é grande demais, você congela. Então o caminho não é provar que você consegue tudo, é reconstruir a sua confiança, pouco a pouco, de um jeito quase humilde, sabe? Cumprindo o combinado do dia, fazendo o que cabe hoje, parando de criar promessas grandiosas que você ainda não consegue sustentar. Se torne uma pessoa que a palavra tem peso, sabe? Então, não precisa um plano de ação super revolucionário. É não se abandonar nas pequenas decisões. Parar de sair de cena na sua própria vida. É parar de esperar uma versão perfeita de você. Vamos fazer isso, gente? Eu não quero que você saia desse vídeo com mais culpa. Eu quero que você saia com lucidez, percebendo que talvez a sua maior trava não é a preguiça, é o medo de crescer. Reveja suas escolhas, mude seus limites, sustente novos padrões. Você vai ter que honrar a mulher que está nascendo aí dentro de você. Isso dá trabalho, mas também dá dignidade. Então começa, sem esperar mais, sem teatro, sem esperar cenário ideal, sem jurar que agora vai ser perfeito. Começa hoje do jeito que dá, de um jeito verdadeiro, no tamanho que dá, com a força que você tem hoje, com a coragem possível hoje. E daí você vai aos poucos evoluindo. E se esse vídeo fez sentido para você, já deixa um like, salva e compartilha com alguém que você acha que precisa dessa mensagem. Um beijo!